Vamos dar início ao estudo do capítulo 16, Mandato Mediúnico. Esse capítulo nós já fizemos 2 lives relativas a ele. Primeira live, rapidamente, só para a gente poder estabelecer sintonia no que nós estamos falando, né? Na primeira live nós estudamos o mandato mediúnico, conhecemos o que é o mandato mediúnico, falamos sobre o mandato mediúnico, o que é necessário, né, para ter um mandato mediúnico: mérito, confiança, competência, e isso só se adquire com um trabalho secular na mediunidade com Jesus. Falamos ainda sobre as virtudes necessárias para o mandato mediúnico: bondade, discrição, discernimento, perseverança e sacrifício. As 5 virtudes que o médium, né, que está de posse de um mandato mediúnico, deve ter desenvolvido, né, durante esses séculos de aprendizagem, esses séculos de trabalho na mediunidade com Jesus. Isso há 15 dias atrás. Semana passada, falamos um pouco sobre o mentor do trabalho, que é o Gabriel. Ele chegou ao trabalho, né, na primeira quinzena ele ainda não estava presente. Nós estamos fazendo uma análise da Ambrosina, que é a médium, e na semana passada o Gabriel estava presente. Fizemos então ali um estudo bem detalhado e muito importante com relação à escala espírita. Usamos inclusive recursos do Livro dos Espíritos, né, para a gente poder entender um pouco melhor com relação à escala espírita. Os espíritos que trabalham conosco naturalmente nos nossos trabalhos mediúnicos, né? E os espíritos que normalmente nos acolhem, nos auxiliam nesses trabalhos, eles estariam dentro da segunda ordem da escala espírita, né? Os espíritos bons. Estariam ali 5ª classe, espíritos benevolentes; 4ª classe, espíritos de ciência; 3ª classe, espíritos de sabedoria. Esses espíritos de sabedoria da 3ª classe, né, as qualidades morais da ordem mais elevada constituem seu caráter distintivo. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Esses nossos irmãos normalmente são aqueles que nós chamamos de mentores. Comentamos um pouco sobre esse critério dos mentores, né? Inclusive fiz um comentário sobre Joana de Ângeles, dizendo que ela se enquadra a essa 3ª classe, e o nosso irmão Emmanuel, que era o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, também se enquadra a essa 3ª classe, né? Essa classe que é chamada de espíritos de sabedoria. Essa 3ª classe são espíritos que ainda reencarnam, né? Estão sujeitos a errar. Nós até conversamos um pouco sobre isso. O nosso irmão Aulus respondeu por 2 vezes praticamente a mesma inquirição feita pelo nosso irmão André Luiz e Hilário, né? Principalmente pelo Hilário, né? O Hilário por 2 vezes fez essa inquirição a Aulus, né? E Aulus foi deixar muito claro, né, que a gente se tratam de espíritos que já têm um conhecimento, mas que não conhecem tudo, que podem errar e, quando erram, prontamente se colocam ali a corrigir os seus erros, que são espíritos que estão ali mais acessíveis e que podem, dessa maneira, nós podemos ali, desde que nos esforcemos, né, estabelecer essa ordem de contato, principalmente aqueles que são dotados dessa mediunidade que nós chamamos de mandato mediúnico, que é uma missão, né? E que estão nessa missão e que podem, enfim, estabelecer esse tipo de contato. Dentro dessa escala dos espíritos de sabedoria, há uma subordem muito grande, tá? E a gente precisa realmente ter bastante consciência com relação a isso. Um outro exemplo que nos ajuda e nos faculta a ter um pouco mais de discernimento com relação a essa escala de espíritos que são os mentores dos trabalhos, nós não podemos esquecer que Divaldo Franco, há muitos anos atrás, ele foi chamado pela nossa irmã Joana de Ângeles, pedindo que ele precisaria se esforçar um pouco mais, porque nossa irmã Teresa de Ávila,
ela desejava escrever por Divaldo Franco, ela desejava trazer para a família humana encarnada algumas informações, alguns livros e alguns apontamentos que ela tinha pedido autorização ao Altíssimo, a Jesus, nosso governador espiritual, me perdoe, e que ela desejava trazer essas informações. E que o Divaldo precisaria, então, se esforçar um pouco mais, para que pudesse elevar um pouco mais o seu padrão padrão vibratório, para que Teresa, mesmo descendo a padrões bem mais baixos, pudesse ele estabelecer sintonia com ela e pudesse ali trazer essas informações. Segundo o Divaldo, no próprio livro que é de autoria de Joana de Ângeles, eles tentaram, o Divaldo tentou por 5 anos, aumentar um pouco o seu padrão vibratório, a fim que ele pudesse se aproximar um pouco mais de Teresa de Ávila. Infelizmente, ele não conseguiu. Não houve condições de estabelecer essa sintonia. E Joana de Ângeles, então, foi aí chamada, nesse caso, para ser intérprete. De que maneira? Teresa passaria para Joana, e Joana, por ter mais uma ligação mais direta com Divaldo Franco, por estar numa sintonia um pouco mais acessível a Divaldo Franco traria tais informações. Então, Divaldo não conseguiu ter um contato mais próximo com Teresa de Ávila, utilizou-se, então, da nossa irmã Joana de Ângeles para poder trazer essas informações, trazer esses livros, trazer tudo aquilo que ele escreveu e que assinou por Teresa de Ávila. E, na verdade, foi Joana de Ângeles que fez essa ponte. Isso é muito conhecido, você encontra essas informações na internet, basta procurar, elas são informações que foram ali dadas pelo próprio Divaldo Pereira Franco e que estão aí disponíveis, você encontra com bastante facilidade. Por que eu trago essas informações? Porque eu acho importante a gente, como o livro trata nesse assunto, de a gente ter essa noção dos espíritos com os quais a gente está trabalhando. Inclusive porque a gente desmistificar quando a gente usa a palavra espíritos superiores, né? Porque espíritos superiores realmente são superiores, né? E eles estão numa ordem que, como coloca aqui, quando por exceção encarnam na Terra é para cumprir missão de progresso e então nos oferece o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Ou seja, aí você vai encontrar todos aqueles que já vieram aqui, né? Krishna, Buda, Zoroastro, Sócrates, toda essa, vamos dizer, essa ordem de espíritos superiores são aqueles que já tiveram aqui junto de nós e que, como está aqui, oferecem um tipo de perfeição a que a humanidade poderia aspirar nesse mundo. Na primeira ordem de espíritos puros, mesmo, são muito raros, né? Muitos raros. E puro espírito, a gente chegou nesse finalzinho, né? Puro espírito somente Jesus, né? Porque somente Jesus, ele não erra nem mesmo quando encarnado, né? Ele é um espírito, ele não é um espírito, ele é um puro espírito, ele não possui mais perispírito, né? Não, a primeira ordem de espíritos puros realmente são muito raros esses que encarnam aqui na Terra, e o Evangelho fala sobre isso. No capítulo, eu até marquei isso, porque eu falei na aula passada, mas eu não comentei, está na indicação de João Batista e testemunho de Jesus a seu respeito, Lucas capítulo 7. Eu vou só ler o trechinho que é interessante para nós, né? E aí ele coloca, mas então saísses para ver o quê? Um profeta? Sim, vos digo eu, e mais que um profeta, pois este é aquele a respeito de quem está escrito, eis que envio perante a tua face o meu anjo, que preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. O que ele está querendo dizer aqui? Lembra quando a gente falou da escala dos espíritos puros, na pergunta 113 do Livro dos Espíritos? Que ali Kardec dava uma ordem para nós, iniciando com anjo, arcanjo, querubim, serafim, etc., até chegar aos Cristos. Então, vocês percebem que tudo está totalmente em consonância. Lógico, né? O Espiritismo é o cristianismo redivivo,
Ou seja, o que está no livro dos Espíritos está em perfeita consonância com o que está no Evangelho, e tudo que nós estamos estudando aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade, que Aulus está nos apresentando, está em perfeita consonância com o Evangelho, com o livro dos Espíritos. Nós estamos caminhando vamos dizer assim, em um piso em que nós estamos muito bem sedimentados, tanto pelo Evangelho quanto pela doutrina espírita, que, volta a dizer, é o cristianismo redivivo. Mas hoje nós vamos caminhar para um outro, como eu falei, esse capítulo 16 é um capítulo só do livro, é o mais longo, né? E ele possui 3 capítulos no livro de apoio, que é o Estudando a Mediunidade de Martins Peralta. O primeiro capítulo falava sobre o mandato mediúnico, o segundo capítulo do livro de apoio falava sobre a escala espírita, e o terceiro, que é o que a gente vai procurar hoje caminhar, fala sobre o planejamento reencarnatório, que é muito interessante. Apesar de não ser um título e um estudo inédito, porque ele já foi estudado lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, com a encarnação de Segismundo, ou seja, já existe um estudo posterior do planejamento reencarnatório, é algo que aqui volta à tona, porque há um projeto reencarnatório, há um planejamento reencarnatório para todos os fins da mediunidade, seja ela um mandato mediúnico, ou seja, a mediunidade ainda no seu desabrochar, no seu desenvolvimento, e até aqueles ainda que estão ali no início, né, da mediunidade, lembrando que, de certa maneira, todos nós somos médiuns, porque todos nós possuímos a intuição. Então, de certa maneira, todos nós ali estamos nesse critério. E todos nós aqui encarnados temos uma missão. Há uma missão para cada um de nós. Então, existe um planejamento encarnatório e o acaso. Hoje nós vamos descobrir o que significa a palavra acaso. Nosso irmão Aulus vai definir uma definição lapidar do que é o acaso. Mas eu não vou ir adiante. Antes da gente iniciar, como eu sempre faço, esses 10 primeiros minutos dessa introdução, para o pessoal vá entrando, né? Vamos fazer a nossa oração de abertura. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos todos reunidos na noite de hoje, mais uma vez estudando essa obra que nos foi presenteada pela espiritualidade, que é a obra Nos Domínios da Mediunidade. A obra Nos Domínios da Mediunidade, toda ela construída dentro da doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo, o Evangelho de Jesus, como nós mesmos acabamos de nos certificar. O próprio Mestre Jesus traz no seu Evangelho todo o arcabouço base de estudo, toda a base se funda no próprio Evangelho do Cristo. A doutrina espírita nada mais vem do que agir em conformidade com a promessa feita pelo próprio Cristo de enviar o Consolador, de enviar o Paracleto, que nos ia fazer lembrar, recordar de tudo que ele havia dito e nos ia facultar o conhecimento daquilo que naquela época, naquele momento, naquela cultura, não era possível de ser apresentado, mas que no momento atual nós já temos condições de conhecer, compreender e caminhar. Unidos em pensamento, todos nós mergulhados no fluido cósmico universal, esteja onde estivermos, em nossa casa, no nosso local de trabalho, no carro dirigimos, seja onde for. Se estamos aqui reunidos, se estamos pensando em Jesus, estamos todos unidos em pensamento. Estamos todos na mesma sintonia. E, dentro dessa sintonia, recolheremos a inspiração, a intuição que virá do alto e nos ajudará a compreender e entender tudo aquilo que, na noite de hoje, viemos a estudar. Toda a prática do ensino do Cristo, que renova as nossas consciências e que nos prepara para o caminhar rumo à felicidade para a qual nós fomos assim criados. O encontro com o nosso Pai para uma felicidade eterna. Agradecidos, então, a toda essa equipe espiritual, aos mentores e guias que nos auxiliam durante todo esse trabalho e estudo. Vamos dar por iniciados os trabalhos de estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, em conjunto com a obra de apoio de nosso irmão Martins Peralta,
estudando a mediunidade, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Para quem eu não tinha visto ainda, meu boa noite e sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar, então, continuidade aos nossos estudos do capítulo 16. Pessoal, da mesma maneira, surgindo alguma dúvida, tendo alguma coisa que acha que pode construir, que pode ajudar, ou que está mal explicado, que está mal conduzido, levanta a mão, paramos e vamos estudar juntos. Vamos procurar compreender juntos. Perfeito? Estamos de acordo? Vamos, então, iniciar os nossos trabalhos. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Só um segundo, por favor. Que eu não coloquei na modalidade de apresentação. Agora eu coloquei. Nós estamos exatamente a um slide adiante desse. Então, eu estou só retornando um slide, porque como tem muito conteúdo ainda, eu resolvi falar, ó, eu fiz uma introdução e a gente vai a partir praticamente de onde a gente parou. E nós estávamos falando sobre os médiuns, né? Aulos estávamos falando sobre os médiuns. Muitos médiuns funcionavam no recinto, colaborando em favor dos serviços de ordem geral e a se processarem harmoniosos. Todavia, observávamos que Dona Ambrosina era o centro da confiança de todos e o objeto de todas as atenções. Muitos médiuns trabalhavam, lembrem-se que quando o nosso irmão Gabriel chegou, ele trouxe uma comitiva de médicos, de enfermeiros, de auxiliares, de instrutores, e inclusive ele estava trabalhando diretamente sobre o orador que ali estava explanando a palestra e também dedicando atendimento a cada um daqueles que ele julgava que a palavra amiga, que a palavra de consolo poderia ali ser útil, né, para um soerguimento daquelas pessoas. Figurava-se ali o coração do santuário, dando e recebendo, ponto vivo de silenciosa junção entre os habitantes das duas esferas distintas. Estamos falando aqui da nossa irmã Ambrosina. Junto dela, em oração, importante essa parte em oração, ela não vai ser objeto do estudo nesse capítulo, porque nós temos um capítulo mais adiante que vai trabalhar exatamente sobre o critério oração. Então, eu vou deixar isso um pouco mais adiante para a gente voltar à tona sobre essa condição, né? Junto dela, em oração, foram colocadas numerosas tiras de papel. Eram requerimentos, anseios e súplicas do povo, recorrendo à proteção do além nas aflições e aperturas, nos tormentos, né, da existência. Exemplo, a gente pode tirar exemplo exatamente do caso do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Lembram que ao lado dele eram colocados ali da plateia, né, presente ali durante os trabalhos mediúnicos que eram abertos, né? Aqueles que estavam presentes colocavam no papel o nome das pessoas, os pedidos, os requerimentos, e esses papéis eram ali endereçados à mesa, né, de Francisco Cândido Xavier, que ali ia pegando aqueles papéis e a partir do que era ali endereçado, ele ia compondo por psicografia as respostas, né? Então, aqui é a mesma coisa, numerosas tiras de papel eram ali endereçadas para a mesa, né, que eram requerimentos, anseios e súplicas do povo que assistia, mesmo critério ali de Francisco Cândido Xavier, recorrendo à proteção do além nas aflições e tormentos da existência corpórea. Nós paramos exatamente aí, né? Cada folha era um petitório, eram pedidos, né? Um petitório agoniado, um apelo comovedor. Entre Dona Ambrosina e Gabriel, destacava-se agora extensa faixa elástica em luz azulínea e amigos espirituais ativos na solidariedade cristã nela entravam e, um a um,
tomavam o braço da medianeira, depois de lhe influenciarem os centros corticais, atendendo tanto quanto possível aos problemas ali expostos. Percebam que tudo aqui é em consonância com Gabriel. A gente pode fazer até uma análise daquilo que a gente conhece, né, da Faculdade Mediúnica de Chico Xavier, que era toda dirigida, toda coordenada por Emmanuel, nós sabemos disso. Aqui no caso dessa médium, a dona Ambrosina, que também é uma médium que está com mandato mediúnico, exatamente igual àquele que nós tínhamos ali com Francisco Cândido Xavier, um mandato mediúnico similar àquele que existia no CETRELV com a presença do nosso irmão ali Francisco de Assis de Mello, também na mesma ordem, não tão suntuosa, né, nesse aspecto da composição de inúmeras, vamos dizer assim, inúmeras mediunidades, né, porque aqui a dona Ambrosina, nós vamos ver que ela possui, nós já estudamos, inclusive, ela possui uma quantidade muito grande de mediunidades. Muito parecido com o nosso irmão Chico Xavier, que também tinha muitas mediunidades. Chico psicografava, Chico tinha psicofonia, Chico tinha vidência, clarividência, nós já vimos, inclusive, clarividência e vidência nas lives anteriores aqui da Ambrosina. Chico tinha materialização de espíritos. Então, todas as mediunidades Chico possuía. E aqui nós percebemos que a nossa irmã Ambrosina também tem essas características, possui todas essas mediunidades. Mas, como aqui está escrito, e como nós já vimos, ela trabalha sempre em consonância com o nosso irmão Gabriel, inclusive o que já foi estudado lá no início do capítulo, quando nós estudamos o mandato mediúnico, que por ter o mandato mediúnico também tinha as garantias que eram ali oferecidas no caso da mentoria do nosso irmão Gabriel. Lógico que Gabriel não trabalha sozinho, ele chegou com um grupo muito grande de trabalhadores. E esse grupo é que são incumbidos de realmente ali nessa tarefa de obter as informações, ir até os locais, ver o que pode ser feito, o que pode ser realizado, qual a mensagem que pode ser trazida, aonde se encontra fulano, beltrano, o que está acontecendo com este ou com aquele espírito, e aí, a partir da sintonia se estabelece entre esse irmão, Gabriel, e a dona Ambrosina, há aí o processo da psicografia. A psicografia que aqui nos parece, pelo que nos é apresentado, que tomava o braço da medianeira, ou seja, é uma psicografia realmente de escrita direta. É uma escrita direta. E depois ele influenciarem os centros corticais, ou seja, estabelecia com ela realmente um padrão de sintonia muito fino, muito fino. Então, além de ser uma psicografia direta, há também aqui uma sintonia muito fina entre a médium, dona Ambrosina, e a equipe, que seria aí, no caso, o irmão Gabriel, mais o espírito que trazia as mensagens e que, no conjunto, estabeleciam a psicografia que seria apresentada. Antes, porém, de começarem o trabalho de resposta às questões formuladas, um grande aparelho fluídico foi situado junto à médium, por trabalhadores espirituais em instituição. E na face dele, com espantosa rapidez, antes de a gente dar continuidade, deu uma vírgula, isso continua, né? A figura aí é fornecida pelo projeto Imagem, do nosso irmão Américo Suceno. Ele nos dá uma ideia muito próxima do que o Aulo está explicando. Notem que há ali um aparelho, como se fosse uma tela fluídica, né? Em que ali são mostrados, né, exatamente aquilo que a médium e os irmãos ali precisam ter de informações para que a psicografia saia realmente dentro daquilo que está acontecendo, dentro daquilo que se está vivenciando, dentro daquilo que também é permitido, né, ali apresentar a quem está solicitando a resposta, quem está solicitando o apelo, quem está solicitando ali algum tipo de vamos dizer assim, de escrita, né, que traga ali um reconforto, ou que traga ali uma palavra de acolhimento, né? Então, o que é que acontece? Vocês percebem que ao fundo ali, vocês têm mais ao fundo, o que está mais alto é o Gabriel, o outro que tem o cabelo mais escuro
é aquele que está trazendo as informações relativas ao papel, a evocação, vamos dizer assim, que se encontra ali no papel, e a que está sentada é a dona Ambrosina, que tem um mandato mediúnico e sobre a cabeça dela tem esse funil. Esse funil agora já a gente consegue ter uma ideia mais precisa. Por que esse aspecto do funil, né? Percebam que há uma formação como se fosse de um triângulo, né? E a cada ponta, né, desse funil se liga ali o nosso irmão Gabriel e ao outro lado, à outra extremidade, o irmão que está trazendo as informações, para que haja ali uma filtragem, né? Para que haja ali uma coerência e tudo esteja em perfeita consonância do que o mentor que cuida do todo o trabalho da Ambrosina tinha todo o controle sobre todo o trabalho e que tudo transcorra na mais perfeita ordem, né? Percebem que é realmente algo muito, muito bem planejado, muito bem estruturado, né? Mediunidade com Jesus é isso, gente. É muito bem estruturado, muito bem coordenado. Tudo é perfeito, tudo é perfeito. Cada pessoa ausente, nomeada nas petições da noite, surgia ante o exame dos benfeitores que, à distância, contemplavam-lhe a imagem, recolhiam-lhe os pensamentos e especificavam-lhe as necessidades, oferecendo a solução possível aos pedidos feitos. Percebem que é tudo muito bem coordenado, tudo muito bem estruturado. O rapaz de cabelo escuro traz tudo o que ele viu, o que está se passando, projeta na tela mental, Emmanuel assiste tudo que está se passando, coloca ali todo, vamos dizer assim, o equilíbrio de todo o trabalho, define o que é possível, o que não é possível, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que está em consonância, né, com as leis divinas, e aí, a partir disso, é aplicado para que a médium possa ali colocar no papel exatamente o necessário, né, exatamente aquilo que está em consonância com as necessidades daquele momento. Enquanto cultos companheiros de fé ensinavam o caminho da pacificação interior, sob a inspiração de mentores do nosso plano, ou seja, enquanto havia a palestra no salão, né? Dona Ambrosina, sobre o comando de instrutores que se revezavam no serviço assistencial, psicografava sem descanso. Ou seja, esses irmãos, que nem esse de cabelo mais escuro, eles iam se alternando constantemente. E as psicografias iam sendo realizadas de acordo com que esses irmãos, que são trabalhadores ali da seara mediúnica, da seara de trabalho com Jesus, da mediunidade com Jesus, iam trazendo as informações, iam sendo filtradas, iam sendo codificadas ali pelo nosso irmão Emmanuel, e iam sendo colocadas no papel pela nossa irmã Ambrosina através da sua psicografia. Equilibrava-se o trabalho no recinto e, com isso, entendemos que havia reaparecido ocasião adequada para as nossas indagações. E agora vai começar uma chuva de perguntas. E agora vai ser muito interessante, porque daqui para frente, tudo que a gente ouviu, agora vão ser esclarecidos, viu e ouviu, né? E, lógico, quem vai começar? Hilário. Não podia ser outro, né? Foi o primeiro na inquirição, nas perguntas, que não conseguimos frear, e indicando o enorme laço fluídico que ligava a dona Ambrosina ao orientador Gabriel, que lhe presidia a missão, perguntou. Eu já falei sobre o laço, né? Vamos ver se a gente está dentro em consonância, né? O que significa essa faixa através da qual a médium, dona Ambrosina, e o dirigente, Gabriel, se associam tão intimamente um ao outro? Aquele triângulo ali, o que é? O que é essa faixa? Lembram que ele falou que existia uma faixa azulínea que envolvia os dois? A pergunta é muito interessante, né? O que é essa faixa? E Aulus, com tolerância e benevolência habituais, elucidou. O desenvolvimento mais amplo das faculdades mediúnicas exige essa providência. Percebam, ouvindo e vendo no quadro de vibrações que transcendem, ou seja, que vão além o campo sensorial, o campo perceptível comum, Ambrosina não pode estar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual, sob pena de perder o equilíbrio, perder a linha de conduta. Por isso que ali, Emmanuel fica ali exatamente como um filtro, porque todos os irmãos que vão se aproximando dela vão trazendo informações, e muitas informações. Então, ele age como um filtro
levando para a médium exatamente aquilo que é o necessário, aquilo que se deve ser apresentado. Vem muita informação, e ele é esse filtro, ele é o que vai determinar o que é o necessário para cada caso. Percebe que é uma associação muito bem estruturada, porque senão a médium realmente ela ficaria numa situação muito complicada. Não, imaginou se cada um que chegasse ali começasse a trazer sua história para ela colocar no papel? Não teria um sentido muito... Seria muito complicado, muito complicado. Quem é médium e que não tem um mandato mediúnico, às vezes, quando vai estar psicografando, de repente começa uma psicografia e, de repente, perde sintonia, e aí entra outro, e já entra outro, e entra outro. E, às vezes, a psicografia fica toda bagunçada. Às vezes não termina, às vezes começa uma outra no meio, o que é natural, né? Não existe ali um filtro, não existe ali um irmão que está coordenando o trabalho. Esse trabalho é um trabalho de mandato mediúnico, gente. Precisa ter um coordenador, precisa ter... Isso tem que funcionar de maneira muito sólida, muito eficiente. É muito diferente de um exercício mediúnico comum que nós fazemos de psicografia. É bem diferente. Quando o médium se evidencia, quando é que você tem esse filtro? Aí vem a resposta. Quando o médium se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades em que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual, experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. Percebem que está tudo em consonância com o que nós estamos estudando. Ele é o filtro. Ele é o que está em consonância com tudo isso daí. Ele é que está guiando todo o trabalho. No caso presente, Gabriel é o perfeito controlador das energias de nossa amiga, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Ou seja, tudo que ela recebe tem que estar em conformidade com aquilo que Gabriel ali tem como o necessário, tem como o trabalho que ele está desenvolvendo junto com Francisco Cândido Xavier. Desculpa, foi nossa irmã Ambrosina. Nós estamos estudando Ambrosina. Me perdoe. Esse trabalho, gente, lembrando o Chico, por isso que eu, desculpa ter falado isso primeiro, lembrando o Chico, Chico mesmo falava que todos aqueles que se aproximavam dele para trazer as psicografias, Humberto de Campos, André Luiz e muitos outros, sempre estavam em consonância e em acordo com o nosso irmão Emmanuel. Emmanuel tomava conta, ou seja, controlava todo o aspecto da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Aqui é a mesma coisa, a Ambrosina realmente tem esse controle exatamente igual. Todos que possuem um mandato mediúnico nessa ordem têm esse controle, tem esse amigo ali trabalhando junto. Hilário volta às perguntas, né? Quer dizer que para efetuarmos uma comunicação por intermédio da senhora, de Dona Ambrosina, sobre o nosso estudo, será preciso sintonizar com ela e com o orientador ao mesmo tempo? Óbvio que a resposta não poderia ser outra, né? Óbvio, justamente, sim, totalmente, né? Um mandato mediúnico reclama ordem, segurança e eficiência. Lembra que nós estudamos isso lá no início do capítulo? Disciplina, disciplina e disciplina. Aquilo que Emmanuel falou para Chico quando travaram ali o primeiro diálogo, né? Olha, você quer fazer, precisa ter ordem, segurança e eficiência. Disciplina, disciplina. Disciplina é ordem, segurança e eficiência. Uma delegação de autoridade humana envolve concessão de recursos da parte de quem outorga, não é verdade? Não se pedirá cooperação sistemática do médium sem oferecer-lhes as necessárias garantias. Ou seja, para que ele possa levar adiante a mediunidade com Jesus e o mandato mediúnico que ele possui, ele precisa ter essas garantias. Senão, não tem como, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, né? Hilário, continua as perguntas. Isso, porém, não dificultará o processo de intercâmbio? Uma pergunta muito coerente, não é verdade? Porque se você tem que sintonizar com Dona Ambrosina e com o Gabriel para poder ter essa, vamos dizer assim, a psicografia, não será algo mais complicado? E a resposta não poderia também ser outra. De modo algum, lógico, né? Não poderia mesmo, né? Perante as necessidades respeitáveis e compreensíveis,
com perspectiva de real aproveitamento, o próprio Gabriel se incumbe de tudo facilitar, ajudando aos comunicantes tanto quanto auxiliar a médium. Ou seja, todos aqueles que são os tarefeiros, que vão buscar as informações, que vão ver aonde fulano está, onde ciclano está, o que está passando com esse, o que está passando com aquele, trazem essas informações e o próprio Gabriel se incumbe de facilitar todo esse intercâmbio, de projetar ali na tela fluídica, de controlar a mediunidade da Ambrosina, tudo ter perfeitamente sob controle. Aí André Luiz aproveita, deixa para fazer as suas perguntas. Assinalando a perfeita, e as perguntas de André Luiz, lógico, elas já têm um cunho um pouco mais elevado, né? Afinal de contas, esse já é o sexto livro, né? Sétimo livro da obra, né? E André Luiz. Então, ele já tem um arcabouço um pouco mais sólido, né? E você percebe pelas perguntas. Assinalando a perfeita comunhão entre o mentor e a tutelada, Dona Ambrosina, uma associação daquela ordem não estaria vinculada a compromissos assumidos pelos médios antes da reencarnação? Ao que o Aulus respondeu prestimoso. Compromissos assumidos pelos médios antes da reencarnação. Do que André Luiz está perguntando, gente? Ele está perguntando de planejamento reencarnatório. Existe planejamento reencarnatório? Antes, a médium vai ter um mandato mediúnico. Existe planejamento? O que vocês acham? É óbvio, né, que tem planejamento. Aulas. Ah, sim, com certeza, né? Semelhantes serviços não se efetuam sem programa. E aí é uma frase lapidar, gente. Essa é para escrever na cabeceira da cama, né? O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Não existe acaso. Nunca existiu. Gabriel e Ambrosina planejaram, planejamento reencarnatório, a experiência atual, muito antes que ela se envolvesse nos densos fluidos da vida física. Não existe acaso. Isso foi tudo planejado. Tudo está em planejamento. Não existe nenhum, não, deu tudo certo e vai para esse caminho. Não, tudo é planejado. Houve um planejamento reencarnatório. Tudo está dentro dos conformes. E André, continuando. E por que dizer? E aí ele está usando uma pergunta dentro de uma afirmativa do Aulus. Está devolvendo essa afirmativa do Aulus, pedindo para que o Aulus caminhe um pouco mais. E por que dizer? Quando o médium se destaca no serviço do bem, recebe o apoio de um amigo espiritual. Se esse amigo espiritual e o médium já se encontram irmanados um ao outro desde muito tempo, tá certo, né? Porque ele está perguntando, olha, se o médium está se destacando no apoio, se esse amigo espiritual e o médium já se encontravam, por que tudo isso? E a resposta também não poderia ser diferente. Em qualquer cometimento, em qualquer realização, não seria lícito desvalorizar a liberdade de ação. Ambrosina comprometeu-se. Isso, porém, não a impediria de cancelar o contrato de serviço. Não obstante, reconhecer-lhe a excelência e a magnitude. Poderia desejar imprimir novo rumo ao seu idealismo de mulher, embora adiando realizações sem as quais não se erguerá livremente do mundo. Então, livre-arbítrio totalmente presente. Houve um planejamento reencarnatório? Sim, houve um planejamento reencarnatório. Porém, há liberdade de ação. Por isso mesmo que, se você for analisar o mandato mediúnico do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, quando Emmanuel se aproximou dele, ele falou para Chico, se você quiser, a gente pode trabalhar junto. Se você desejar, nós se preparamos para isso, mas você tem liberdade para trabalhar ou não. Você tinha liberdade para fazer ou não fazer. Então, existe essa liberdade. E isso, como ele coloca, não impediria de cancelar esse contrato de serviço, né? Existe liberdade. E quando nós temos liberdade, é muito bom. Essa figurinha aí do lado, ela é uma figurinha que preza pela liberdade. Porque você vê um filhotinho de galinha, né? Um pintinho, e ele está na mão da pessoa, ele está quietinho. Agora experimenta começar a querer fechar um pouco a mão. O que vai acontecer? Ele vai levantar e vai sair. Por quê? Porque
nele há esse espírito de liberdade. Espírito de liberdade que tanto em todos os reinos ele está disponível. Existe essa liberdade de escolha. E aí é a mesma coisa, nós temos essa liberdade. Nós não, todas as vezes que a gente se sente meio acuado, a gente procura realmente a liberdade. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. É bem nesse sentido, entendeu? Então, existe uma liberdade de ação. E está no querer dele, existe um projeto encarnatório, existe um planejamento reencarnatório, existe tudo certo. Mas pode realmente o dono do mandato mediúnico resolver não seguir esse caminho. Eu vou fazer um estudo um pouquinho junto com o Martins Peralva e junto com alguns livros de apoio rápido sobre o planejamento reencarnatório. Como eu disse, né, o planejamento reencarnatório ele já foi visto, né, lá no terceiro livro da Lavra de André Luiz, que é o Missionários da Luz. O capítulo 3, né, 13, né, ele trabalha muito sobre o planejamento reencarnatório. Então, no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, é exemplificado como ocorre na espiritualidade o processo do planejamento reencarnatório, através do reencarne de Segismundo, evidenciando a atuação dos benfeitores espirituais desde a confecção do seu organismo físico, onde foram previstas algumas limitações físicas, de acordo com as necessidades de provas e da retificação que ele precisava realizar, até a ligação do reencarnante com matéria orgânica. O escritor Alexandre elucida André Luiz da seguinte forma: em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais pré-existentes nas lições e conflitos presentes. Por menores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, como o caderno de apontamento dos aprendizes nas escolas comuns. Ou seja, há um mapa reencarnatório, há um planejamento reencarnatório. E dentro desse planejamento reencarnatório, ali existe, como ele colocou, por menores anatômicos imperfeitos, ou seja, problemas anatômicos, circunstâncias adversas, ambiente onde o reencarnante vai atuar, constituem os lugares de aprendizado. É o que nós precisamos para aprender. Afinal de contas, a gente vem na escola para aprender, né? A reencarnação, ela é um processo educativo, pedagógico e educativo. A gente vem aqui para aprender. Então, tudo isso está em conformidade. Lógico, né? É importante compreender que o plano reencarnatório não é fatalista. E daí, apoio àquilo que o Aulus falou sobre a Ambrosina. Ela podia dizer, não, eu quero me realizar como mulher, quero casar, ter filhos. Podia. Nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ele abriu mão disso. Ele não casou, não teve filhos. Entendeu? O caso da Ambrosina, ele é muito parecido com o caso do Chico, por isso que eu faço muitas ligações, né? Eu acho interessante a gente pensar nesse sentido, né? Algumas pessoas, inclusive, já comentei isso, dizem que aqui é praticamente a descrição da mediunidade de Chico, mas o próprio Chico não confirma isso. Então, eu prefiro deixar, trabalhar com os nomes Ambrosina, Gabriel, Chico, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, como exemplos, e trabalhar nas proximidades, porque não existe um amparo pontual, né, do médium dizendo que sim ou não. E sim um programa traçado para o bem do reencarnante. E se trata de um processo aberto, né, gente? Visto que o encarnado continua de posse do seu livre-arbítrio e o aproveitamento que ele alcançará em cada experiência de sua vida depende unicamente de seu esforço e de sua vontade, cada um segundo suas obras, né? Na questão 259, lógico, eu não poderia me basear tudo isso só no livro Nos Domínios da Mediunidade, no livro Missionários da Luz. Eu preciso ter uma base de sustentação dentro da doutrina espírita. Então, eu vou usar uma pergunta do Livro dos Espíritos para dar sustentação ao planejamento encarnatório. Na questão 259 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta:
Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deverá sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a prevenimos e escolhemos. Desculpe o A ali, ele deveria, acho que está sem acento, mas tudo bem. Nós prevenimos e escolhemos. E aí a resposta do livro dos Espíritos: todas não. Porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades são a consequência da posição em que vos achais e, muitas vezes, das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele evento. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previsto só são os fatos principais e os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terá que andar cautelosamente, porque há muita probabilidade de caíres. Ignora, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Olha que resposta, né? A resposta do livro dos Espíritos são sempre fantásticas, né? Muito elucidativas, trazem praticamente tudo que dá apoio a tudo que a gente está estudando até agora, né? A gente escolhe o gênero de provas, e aqui na matéria nós vamos encontrar, né, aqui enquanto encarnado, nós vamos encontrar todos os meios para que a gente possa chegar aos fins que nós projetamos para nosso planejamento encarnatório, né? Reencarnatório. Então, aqui nós temos os meios para que a gente possa alcançar os fins desse planejamento reencarnatório. Tudo, os meios estão todos sempre presentes. Isso não falta. Retornando, né, Aulus, né? Os orientadores da espiritualidade procuram companheiros, não escravos. Nós estávamos falando exatamente sobre esse sentido, né? Em que a Ambrosina tinha liberdade. Então ele volta agora à tona de uma maneira bastante contundente, né? Chamando a atenção de André Luiz: olha, nós, os companheiros, os orientadores da espiritualidade, inclusive Aulus é um orientador da espiritualidade, procuramos companheiros, não escravos. O médium digno da missão do auxílio não é um animal subjugado à canga, ao jugo, ao arreio, né? Mas sim a um irmão de humanidade, um aspirante à sabedoria. É dever, hein? E aqui está no imperativo afirmativo, deve trabalhar e estudar por amor. Vejam, é um imperativo afirmativo. Deve trabalhar e estudar por amor. É por isso que muitos começam a jornada e recuam, livres para decidir quanto ao próprio destino. Muitas vezes, preferem estagiar com indesejáveis companhias, caindo em temíveis fascinações. Infelizmente, isso acontece com uma boa parte. E isso não é incomum, tá, gente? Não é incomum. Aulus ainda continua falando sobre isso. Iniciam-se, aí ele toca exatamente numa ferida muito comum do nosso trabalho dentro da seara espírita. E isso é muito importante, tá, gente? Iniciam-se com entusiasmo na obra do bem. Entretanto, em muitas circunstâncias dão ouvidos a elementos corruptores que os visitam pelas brechas da invigilância. Eu não vou falar sobre isso, senão esse capítulo se estenderia assim de uma maneira absurdamente longa. Mas ele está fazendo para nós uma sugestão de leitura, de aprofundamento. E também, então, vou sugerir exatamente o que ele está mandando a gente dar uma olhada, né? A conclusão do número 7 e o Livro dos Espíritos. As 3 diferentes classes de espíritas. Ele está mandando a gente: olha, você já tem essa informação, então vai lá no Livro dos Espíritos, as conclusões, as 9 conclusões do Livro dos Espíritos não são ali alegoria, não são para encher linguiça, é a parte praticamente mais importante do Livro dos Espíritos, são as conclusões, né?
Então, a gente precisa ler essas conclusões, não só ler, estudar essas conclusões. E ele está pedindo, então, olha, vai dar uma olhadinha na conclusão de número 7, do Livro dos Espíritos, que fala sobre as 3 classes de espíritas. E assim tropeçam e se estiram, demoram, né? Na cupidez, na preguiça, no personalismo destruidor e na sexualidade delinquente. Muitos caem nisso, a gente sabe disso, né? Transformando-se em joguetes dos adversários da luz, que lhes vampirizam as forças, aniquilando-lhe as melhores possibilidades. Isso é da experiência de todos os tempos e de todos os dias. Lembremos que no último livro que nós estudamos, que foi o livro Libertação, nós tínhamos um médium ali que tinha uma capacidade, um potencial mediúnico muito grande e que realmente caiu, né? Caiu ali na cupidez, na preguiça, principalmente nesse personalismo destruidor. Ele se julgava, né, como era o senhor das... Era como se fosse um oráculo, né? E comercializava a mediunidade, e a gente lembra, né, que quem era o mentor dele era um anão, né? Era um anão que era o mentor dele, né? E que ali o subjugava, que o colocava ali numa canga, num arreio. Era praticamente um escravo deles, né? E que era vampirizado por todos eles. É uma condição que pode acontecer a qualquer um que leva a mediunidade, que começa a trabalhar com a mediunidade fora do caminho certo, do caminho correto, que é a mediunidade com Jesus, né? Nós já, inclusive, falamos sobre isso. Um comentário importantíssimo sobre o planejamento reencarnatório, que nós ainda estamos dentro desse tópico. Existe no livro Os Mensageiros, no capítulo 7, vemos um exemplo de planejamento reencarnatório em que o reencarnante, mesmo assistido e bem preparado, não obteve êxito, caindo. Então, nós temos dentro da literatura espírita um irmão que fez um planejamento reencarnatório, que se propôs a vir trabalhar com um mandato mediúnico ou com uma espécie de missão, não bem um mandato mediúnico. Esse nosso irmão aqui ele tinha uma missão. Ele se preparou por muito tempo, ele veio para fazer essa missão e deu tudo errado. É uma coisa única? Não. O próprio Livro dos Mensageiros, no capítulo 7, ele fala que isso é o mais comum, o próprio irmão que é ali o orientador, né? Fala, isso é o mais comum. O mais comum é dar tudo errado, porque a gente acaba caindo novamente em tentação, nos erros que a gente vem por séculos caindo, e a gente acaba novamente se rendendo a esses mesmos erros, e acabamos, às vezes, em vez de caminhar num caminho, caminhamos no outro e levamos tudo abaixo. Então, esse é um exemplo para a gente ver. Vejamos, então, o relato do nosso irmão Otávio. E aí, André Luiz, né, que está ali, né, lógico, né, pedia a Vicente me apresentasse às senhoras. Em breve momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava 40 anos. E tudo aqui é desencarnado, tá, gente? Nós estamos falando de desencarnado. Eu acho interessante que o livro Mensageiros tem muitos relatos importantes. Eu quero só ver, o ano que vem, quando sair o Nosso Lar 2, Os Mensageiros, que vai trazer o livro dos Mensageiros e parte do livro Obreiros da Vida Eterna, como é que eles vão fazer para poder trazer esses relatos? Vai ser algo assim bem interessante. Eu quero só ver como é que os cineastas se viraram para poder montar isso daqui, né? Então, André ali pediu para Vicente que apresentasse as senhoras e, em breve momentos, não me achava tão só à frente às irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, né? Um pálido senhor que aparentava 40 anos. E aí o nosso irmão André. Também sou principiante aqui, lembre-se, hein? André Luiz, esse é o segundo livro da obra. Então ele está conversando com o grupo ali e está falando, olha, eu também sou principiante aqui. Então eu gostaria de ouvir um pouco do que o Otávio pode nos oferecer. Quais são as experiências que ele teve? O que ele pode nos trazer? O que ele pode trazer de aprendizado, né? E aí começa, né? Possivelmente, o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo, Otávio, conversando com André Luiz. Não desconhecia o roteiro não desconhecia o roteiro, certo, dispunha de cultura evangélica.
recebi mensagens de amor dos amigos superiores, mas caí mesmo assim, devido à vaidade. Ou seja, ele está conversando com o André Luiz, porque lembra, o André Luiz aqui é o segundo livro, né? Então, ele estava dizendo assim, olha, possivelmente você, André Luiz, meu amigo, né, terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas. Ou seja, André, você ficou lá no umbral, porque você não tinha um preparo, você não tinha toda essa, vamos dizer assim, esse amparo do alto, e por isso você pode até dizer assim, né? Eu passei por tais circunstâncias exatamente por desconhecer, por falta de experiência. Mas não era o caso, né? O mesmo não ocorre comigo, Otávio. Não desconhecia o roteiro certo. Dispunha de cultura evangélica, ou seja, já conhecia o Evangelho do Cristo. Recebi mensagens de amor dos amigos superiores, mas caí mesmo assim, devido à minha vaidade. A vaidade é muito complicada, porque ela leva a um processo de obsessão que é o mais terrível de todos, que é a fascinação. Eu não vou falar sobre fascinação no capítulo 16, porque o capítulo 19 é todo dedicado à fascinação. É o processo de obsessão mais complexo e difícil que existe. Ele é tão difícil, que um sujeito fascinado, é mais fácil você, às vezes, trabalhar com um possesso do que com um fascinado. Nós vamos estudar isso lá no capítulo 19. Por isso, por enquanto, vamos deixar aberto esse estudo para um pouco mais adiante. Que teria motivado o seu martírio moral, André Luiz, né? O que aconteceu, né, para ter esse martírio moral? Conta para mim, né? E aí ele começa. No outro tempo, depois de contrair dívidas na esfera carnal, ou seja, em encarnações anteriores, vim bater em nosso lar, da mesma maneira que André Luiz. Me preparei durante 30 anos para voltar à tarefa mediúnica. Tarefa mediúnica. Ou seja, ele era já um médium que tinha caído. Que já tinha, em outro tempo, já tinha contraído dívidas na esfera carnal. Ou seja, tinha problemas e se preparou por 30 anos para voltar numa tarefa mediúnica. 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Mesmo processo foi feito com Segismundo. Até aqui tudo dentro do esperado, né? Nada obstante, solteiro, deveria receber, aos 20 anos, os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande, e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível caminho de outrem, ou seja, dos erros do passado, não amolecessem a minha fibra de realização, e para que, se não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus. Mais tarde, então, com o decorrer dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo. Percebem a figurinha do lado, né? À medida que fosse testemunhando renúncia, de desprendimento e equilíbrio, ele iria tendo recursos para levar adiante. Afinal de contas, ele teria que ali trabalhar com 6 órfãos. Minha mãe era espírita, cristã desde moça. Ou seja, já num ambiente, nasceu num berço espírita, já é meio caminho andado, né? Aos 13 anos fiquei órfão de mãe e, aos 15, começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Ou seja, bem dentro daquele intervalo de 7, 14, 21, ele está dentro do intervalo em que ali deveria começar realmente a aparecer esses chamados ou despontar a mediunidade. Meu pai casara-se novamente, e minha madrasta era uma pessoa boa, mas eu me colocava em um plano de falsa superioridade a respeito dela. Já percebem que aqui já tem uma vaidade muito forte, né? Muito forte.
Meus parentes me levaram a um grupo grupo espírita, para usar minhas faculdades a serviço dos necessitados e sofredores, tudo correndo de acordo com o planejado. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor da crítica dos atos alheios compeliam-me desagradável estacionamento. Queria estudar. Não queria estudar, sempre assim. Não queria estudar, não estava nem aí, achava que sabia tudo, né? Personalismo puro, né? É realmente fascinação. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com minha vaidade doentia. E como prosseguissem aos apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. E aos 19 anos entreguei-me logo. Aos 20, meu pai morreu. Com a triste ocorrência, ficaram na orfandade 6 crianças desfavorecidas. Porquanto minha madrasta, ao se consorciar, ou seja, ao se casar com o meu pai, o meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos, os 6 que deveriam estar com ele. Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca dignei aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos, minha madrasta foi recolhida ao leprosário. Afastei-me então dos pequeninos órfãos. Tomado de horror, abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos e nosso lar a destino incerto. Em seguida, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Engravidou alguém, né? Óbvio, né? Não precisava nem dizer. Mesmo assim, porém, persistiram os chamados do invisível, revelando-me inesgotável misericórdia do Altíssimo. Nunca perde as esperanças, sempre oportuniza. Oportunidades sempre vão estar abertas. Todas as oportunidades. Nunca desista. Sempre abre uma nova oportunidade. Minha esposa, muito inferior à minha condição espiritual, atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho, um obsessor ferrenho. Releguei à rua 6 carinhosas crianças, cuja conveniência concorreria decisivamente para a minha segurança moral, mas a companheira e o filho, a que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando por aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, ruído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem construir nada no terreno do bem. Um fracasso. Isso acontece. André, né? Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar estímulo ao coração. Mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fonte e falou: Mãe, né? Mãe é mãe, né? Não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. Identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina que faz ecoar o cântico sublime de amor de mãe, mesmo nas regiões além-morte. Mãe é mãe, né? Impressionante, né? É sempre muito gratificante, né? Nem vou tocar nesse assunto, vamos adiante, né? Retornando ao nosso livro, André, sim, mas não seria possível os mentores espirituais a movimentação de medidas capazes de pôr fim aos abusos quando os abusos aparecem? Olha a pergunta de André, ele está dizendo assim para o Aulos, poxa vida, quando o sujeito faz o que fez aqui o Otávio, ou quando o sujeito está usando a mediunidade, como lá no livro Libertação, para ganhar dinheiro, para explorar as pessoas, para subjugar as pessoas, para trabalhar aí com vampirismo, não seria de cabível tomar medidas que fossem capazes de pôr fim a esses abusos que aparecem? A resposta não poderia ser outra, né? Cada consciência marcha por si. Apesar de serem numerosos os mestres do caminho, devemos a nós mesmos a derrota ou a vitória. Almas e coletividades adquirem as experiências. Experiência é diferente de vivência, tá? Você pode viver muito e ter pouca experiência. E você pode viver pouco e ter muita experiência. Experiência é não quando a gente pergunta por quê, mas para quê? Para que eu estou vivendo isso?
Aí isso traz experiência. Com que se redimem ou se elevam, ao preço do próprio esforço. O homem constrói, destrói e reconstrói destinos, como a humanidade faz e desfaz civilizações, buscando a melhor direção para responder aos chamamentos de Deus. É bem assim, né? Cada um segundo suas obras, plantou, vai colher, quebrou, vai arrumar. É bem assim, não tem muito mesmo, né? Aulos retornando. E é por isso que pesadas tribulações vagueiam no mundo, tais como a enfermidade, a aflição, a guerra e a decadência, despertando as almas para o discernimento justo. Cada qual vive no quadro das próprias conquistas ou dos próprios débitos, a cada um segundo suas obras. Assim, considerando, vemos no planeta milhões de criaturas sobre as teias da mediunidade torturante. Milhões. Tá certo isso, tá, gente? Não está escrito errado, não. Milhões de criaturas sobre as teias da mediunidade torturante. Nós já estudamos a respeito disso. Tivemos casos, estudos de casos de mediunidade torturante. Milhares, olha aí, milhões com mediunidade torturante. E às vezes a gente falando assim, tem poucos médiuns. Não, tem milhões, só que estão com mediunidade torturante. Milhares detendo possibilidades específicas apreciáveis. Ou seja, que tem já ali uma intuição muito boa e às vezes até alguma mediunidade ali já despontando. Muitas tentando o desenvolvimento dos recursos dessa natureza. Temos muitos ali que ainda estão despertando. A intuição, trabalhando com a intuição, logrando um pouco mais de estudo aqui, acolá, desenvolvendo aqui, acolá, né? E raras, está até grifado, e raras, obtendo um mandato mediúnico para o trabalho de fraternidade e de luz. São raras, realmente, num plano de provas e expiações como nós, são raras mesmo, né? E segundo, reconhecemos a mediunidade sublimada é serviço que devemos edificar, ainda que essa gloriosa aquisição nos custe muitos séculos. Ou seja, se você está naquela parte lá do mediunidade torturante, que são os milhões nesse planeta, não se esqueça que o objetivo é a sublimação, mesmo que possa demorar muitos séculos. Pode não demorar tanto tempo se os esforços nesse sentido levarem a essa mediunidade com Jesus, levarem a esse exercício, que esse exercício não seja um peso, um jugo, mas que seja uma satisfação, a satisfação de servir ao próximo, a satisfação de trabalhar junto na seara do Mestre Jesus, seguindo ele como guia, tendo ele como guia, como roteiro do trabalho. Então, isso é uma edificação que cada um vai fazendo. É a construção do reino de Deus, é a edificação do reino de Deus no coração das pessoas. Pode demorar muitos séculos, mas, como ele colocou, não tem como fugir, é uma aquisição, custe o que custar, muitos séculos, porque não vamos imaginar que no mundo regenerado a mediunidade não esteja presente. Ela vai estar mais presente do que no mundo de provas e expiações. E no mundo feliz, não existirá mais um médium, todos vão ter intercâmbio entre o padrão ali, encarnado e desencarnado. Entendeu? Quanto mais elevado o espírito, mais esse contato com o mundo espiritual vai se fortalecendo. É natural isso. É totalmente natural. Não tem como sair dessa situação. Mais uma pergunta, né? E depois acho que nós vamos conseguir terminar hoje. Não tem problema, como eu disse, é um capítulo longo mesmo. Tem ainda mais um pedaço muito interessante. Vamos fazer pelo menos mais esse pedacinho, né? André, mas ainda no mandato mediúnico, o tarefeiro da condição de Dona Ambrosina pode cair? Será que Dona Ambrosina pode cair? A gente já sabe a resposta, né? A pergunta não deveria nem ter sido feita, né? E a resposta, né? Como não? Óbvio, né? Pode sim, né? Um mandato é uma delegação de poder obtida pelo crédito moral, sem ser um atestado de santificação. Com maiores ou menores responsabilidades, é imprescindível não esquecer nossas obrigações perante a lei divina, a fim de consolidar nossos títulos de merecimento na vida eterna. E com significativo tom de voz acrescentou: recordemos a palavra do Senhor. Muito se pedirá de quem muito recebeu. Isso é importantíssimo. Você não pode esquecer isso, né? Porque realmente quando se confia recursos, quando se reconfia tempo, espera-se, né?
isso que haja um resultado. Lembrem da parábola dos talentos. Para aquele que já tinha muita experiência, foram dados 5 talentos, que resultaram em mais 5 talentos. Para aqueles que tinham experiência mediana, foram dados 3 talentos. E aí obteve-se como resultado mais 3 talentos. Para aqueles aquele que era ainda novato, que estava iniciando, mas que já possuía algum conhecimento, já possuía algum avançar, já tinha alguma pequena experiência, foi-lhe dado de conformidade com aquilo que ele tinha, um talento. E não peguemos o nosso talento e façamos como aquele que recebeu um talento, enterrando esse talento. Porque muito se pedirá daquele que muito recebeu. Se um talento era o necessário, você não soube nem trabalhar com esse um talento, as coisas podem realmente necessitar, então, de um aprendizado maior. Por isso mesmo que o talento foi retirado e foi dado para aquele que tinha mais, entregue esse talento para aquele que tinha 5. Por quê? Porque tudo no mundo tem que ser produtivo, o tempo tem que ser produtivo, os recursos do mundo têm que trazer produção, tudo tem que produzir. A árvore da vida, ela tem que produzir bons frutos. Se ela produz maus frutos, essa árvore é podada, é arrancada. O próprio Evangelho fala sobre isso, né? Que Jesus é a videira, nós somos os ramos. Os ramos que produzem, o Pai vem e poda para que produzam mais. E aqueles que não estão produzindo, ele arranca e os joga para o fogo, onde haverá choro e ranger de dente. O que é esse choro e ranger de dente, né, gente? A gente sabe, nós já estudamos isso quando a gente já estudou essas parábolas, quando a gente fala sobre essas parábolas. Na verdade, nada mais é do que, já que você não tem condições ainda de administrar esse talento que eu estou te dando, eu vou te colocar numa escola onde você possa ali adquirir mais experiência, mais domínio, para que você possa, depois que você estiver mais experiente, que tenha mais domínio, receber novamente esse talento e agora saber como utilizá-lo de maneira correta. Eu até faço normalmente uma brincadeira vamos dizer assim, de jogo de memória, que é como se fosse um celular, né? Que você dá para o seu filho pequeno ali e que você fala para ele, olha, esse celular deve ser utilizado para ligações, para que você possa se comunicar comigo, para que eu possa saber onde você está. E é para isso que serve. E aí você vê o seu filho depois utilizando esse celular de uma maneira que não deve. O que você faz? A mesma coisa que faz o nosso pai, quando percebe que a gente está usando uma coisa de maneira errada. Ele vai lá e tira. Ele tira para que você agora, na ausência disso, valorize e procure compreender que aquilo não foi feito para aquilo. Que não foi feito para fazer fake news, para prejudicar as outras pessoas. Que foi feito para a prática do bem. E aí, depois que seu filho já tomou um pouco mais de consciência, o que você faz? Não vai lá e devolve o celular para ele? A mesma coisa acontece com a gente. Então, haverá choro e ranger de dentes, nada mais é do que isso, tá, gente? É recolocar, reconduzir para o aprendizado, num local onde você vai ter ali novamente que burilar e trabalhar para compreender o bem que você possuía e o que ele poderia ali oferecer, para depois você receber o bem de volta. Não existe aí nenhum tipo de punição, é realmente um processo, gente, é todo pedagógico educativo, nada além disso. É que às vezes a linguagem parece ser um pouco dura, não, mas é um arquétipo, é sempre, sempre, sempre pedagógico educativo. E Hilário, fixando, olhando o espelho fluídico, em que os benfeitores do nosso plano recolhiam informações pálidas para respostas às consultas, solicitou do nosso orientador alguma definição sobre o delicado instrumento, que mostrava quadros com pessoas angustiadas ou enfermas de momento a momento. Eu acho interessante a gente deixar mesmo que é um pedaço pequeno, nós já estamos no adiantado do horário, eu acho interessante a gente deixar isso para a semana que vem, porque eu falei sobre planejamento reencarnatório. E eu tenho certeza que pode aqui suscitar algumas dúvidas e algumas perguntas que eu acho que sejam pertinentes a gente conversar um pouco a respeito disso. Mesmo que na semana que vem o final do capítulo seja pequeno e que pode ser até que a gente venha a abrir o próximo ou conversar alguma coisa a respeito de tudo que nós até agora conseguimos ali abarcar do que foi nos apresentado, eu acho pertinente a gente parar por aqui, tá bom? Então, eu vou parar por aqui por enquanto e vou abrir para a gente conversar um pouco, exatamente pelo adiantado do horário.
Eu sei que, como eu disse, não faltam muitos slides. Na verdade, eu vou até dizer quantos faltam, para que a gente possa, na semana que vem, enquanto vocês vão aí observando. Faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6 slides. Faltam poucos slides, né, na verdade. Não sei. Márcia, coloca para nós aí o que você pensa. Se for o caso desses 6 slides que faltam, eu posso até depois gravar isso e deixar como uma gravação no próprio WhatsApp, né? Porque é praticamente um finalzinho. Por favor. Não é uma pergunta, é uma questão que eu estou pensando agora. Eu fui assistir o filme do Arigó, eu sei muito pouco sobre ele, praticamente eu só fiquei sabendo sobre a vida dele, sobre todo o que ele realizou no filme. Pensando que todos temos um grau de sensibilidade, um grau de mediunidade, pelo que eu entendi ali, Arigó não era espírita. Veio de uma base católica, né? Mas, através do seu livre-arbítrio e tudo mais que estava acontecendo com ele, ele decidiu seguir naquele rumo de fazer as cirurgias espirituais e tal. E isso é um mandato mediúnico? Não, não se tratava de um mandato mediúnico, não. Era ali uma missão, né? Em que ele ali, vamos dizer assim, todos nós temos uma missão. Alguns uma missão mais num sentido, outros num outro sentido, mas todos nós possuímos uma missão. O caso do Arigó é um caso bastante intrincado, porque o que nos consta, o que nós sabemos, né? Eu também não li muita coisa, mas o que nós temos ali de conhecimento relativo ao Arigó é que tanto o Chico como o Valdo, que o Chico e o Valdo Vieira ainda estavam ali unidos, trabalhando juntos, enquanto o Arigó estava clinicando. Tanto o Chico como o Valdo foram ali com o Arigó e conversaram muito com o Arigó, falando que ele precisava estudar um pouco, conhecer um pouco mais do que é que estava se passando, que ele não poderia se entregar da maneira como ele se entregava para o trabalho, que o trabalho que estava sendo realizado, ele não deveria ser dirigido da maneira como estava sendo dirigido, que na verdade ele estava ali apenas servindo de um instrumento, e esse instrumento, na verdade, precisava ali estar um pouco mais em consonância com o ambiente onde ele se encontrava. De uma maneira geral, o nosso irmão ali, André, o nosso irmão Chico e principalmente o Valdo falaram para ele? Olha, você pode estar trabalhando até mesmo com o Dr. Fritz. Vamos dizer que sim. Também não confirmaram isso. Não houve uma confirmação a respeito disso por parte nem do Chico e nem do Valdo. Nenhum dos dois confirmaram. Falaram, você pode até estar trabalhando com o Dr. Fritz, mas qual é a equipe que está com ele? Quem são esses outros espíritos que estão com ele? Você compreende o que você está fazendo? Você tem noção daquilo que você está aqui realizando? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero ver se eu sou um pouco mais claro. Tanto o Francisco Cândido Xavier como o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, antes de iniciarem o seu trabalho, quantos livros eles escreveram? Muitos, muitos, muitos e muitos. Depois que escreveram muitos, muitos, muitos e muitos, o que Emmanuel e o que Joana de Ângeles mandaram fazer com tudo aquilo? Queima tudo. Era um treinamento. Existiu esse treinamento com Arigó? Existiu essa sintonia com Arigó? Não. Foi algo muito espontâneo, foi algo muito direto. O Arigó, inclusive, ele propôs a fazer uma operação no olho do Chico. E a resposta que o Chico deu, que também é de conhecimento público, tá? Em toda a internet, se você procurar, você vai encontrar, é que falou para o Arigó, irmão, se você fizer essa operação, eu vou poder até voltar a ver, mas eu vou chegar no mundo espiritual cego. Por isso eu compartilhei com vocês
um trabalho que foi feito pelo nosso irmão Jorge Elahá, que falou especificamente sobre a mediunidade de cura, e que falou exatamente sobre esses processos em que ali você pode até restabelecer no mundo físico alguns problemas físicos, mas que isso não te redime de que você tenha que completar o aprendizado que era relativo à existência daquele problema físico. Vou falar em linguagem mais simples. É como se você chegasse e falasse assim: você sabia antes de encarnar que você iria nascer cego, mas chegando aqui, você começou e falando assim: eu não aguento essa cegueira é demais para mim, eu não quero, e procurou um médium, procurou o Arigó, e o Arigó te tirou a cegueira. É como se chegasse e você falasse para Deus: Pai, não dá, eu não consigo enfrentar isso agora. Posterga para depois. Posterga para depois. Nós somos espíritos imortais. Tudo bem. Então você pode voltar. Não valeria assim o ensinamento de Jesus. Jesus poderia ter curado a todos, assim, uma baciada, mas não era isso que ele queria. Ele queria a transformação do interno para o externo, né? A pessoa se curar de dentro para fora. E não a curação dos males físicos, enfim. Quando você faz só a cura do corpo físico, a cura foi de dentro para fora? Não. Foi de fora para dentro. Entendeu? Exatamente isso. Por que eu não quero me aprofundar nisso? Porque tem um capítulo que fala exatamente sobre isso. Capítulo 17. No capítulo 17, por que vocês acham que há mais ou menos uns 21 dias atrás eu coloquei o vídeo lá do Jorge Elahá falando sobre isso? Porque eu estava desenvolvendo o capítulo 17 e o capítulo 17 vai tocar nesse assunto. Nosso irmão Aulus vai falar sobre isso, vai falar: olha, o processo que está acontecendo ali está apenas sendo um adiamento. A carga, ele acha que a carga é demasiadamente alta, ele não está conseguindo levar adiante, então simplesmente vai se postergar para uma próxima encarnação. Vai haver um alívio? Vai ser concedido um alívio? Vai ser concedido um bálsamo? Vai. Só que você está postergando para uma próxima encarnação. Ah, eu vou poder me preparar mais? Vai ter que se preparar mais, com certeza. Porque vai voltar isso, mas vai voltar com um acréscimo. Lembre que tudo que você posterga é como Jesus falou na parábola dos talentos para aquele que tinha um talento. Por que você não entregou o teu talento aos bancos para que ele pudesse, pelo menos, recolher os juros? Tudo que você entrega para o banco vai ter juros. Então, vai haver novamente um processo. Porque você tem que aprender, não tem jeito. É um aprendizado. É um aprendizado. Não tem muito como fugir disso. Eu não sei se eu consegui responder, porque a pergunta, eu não posso ir muito dentro, porque eu vou caminhar para o capítulo 17. Eu prometo para você que no capítulo 17, a Aulus vai explicar direitinho. Capítulo 18, Edu. Capítulo 18, capítulo 18. 17 é o próximo, é do Marco Antônio, passe. Capítulo 18 vai falar precisamente sobre isso. Tem ali, inclusive eu vou citar os livros que o Jorge Elahá utilizou, que o pessoal viu o filme, mas eu vou citar os livros, eu fiz os slides, eu trouxe o que o Aulus está falando, que está em perfeita consonância com aquilo que o Jorge Elahá ali está apresentando. O Jorge Elahá não tirou aquilo do acaso, gente. Ele tirou aquilo porque ele conhecia o estudo feito aqui nos domínios da mediunidade. Ele tinha já todo esse arcabouço, e ele tirou dali, na cara. Entendeu? Por isso que eu coloquei o vídeo, não foi um acaso, não, tá? Não foi assim, o Eduardo viu sem querer e recortou, não, é que eu estava procurando material para escrever o capítulo 18, e como eu assisto um monte de coisa, eu leio um monte de coisa, eu vi esse vídeo do Jorge e falei: putz, o cara pegou exatamente a minudicência do que era necessário para entender, tá? Esse filme que você citou, do Arigó, ele não teve chancela da FEB, tá? A FEB não chancelou esse filme. Diferente do Nosso Lar 2, que tem lá FEB, cinema, tudo, que tem a chancela da FEB, esse a FEB preferiu: olha, nós não vamos, assim, vamos dizer assim, não vamos fazer um apoio formal. É um filme, apresente, mas nós não vamos chancelar esse filme. E tem razão de ser. Tem razão de ser. O próprio Divaldo Franco teve com o Arigó e falou para o Arigó que a mentora dele, Joana de Ângeles, e isso o próprio Divaldo também confirma,
que a mentora dele tinha falado para o Arigó, olha, você precisa estudar um pouco mais, compreender um pouco mais do que está se passando, porque você não pode se deixar levar dessa maneira. Lembre-se que o Arigó morreu num acidente automobilístico, porque segundo o que dizem, né, o espírito que se dizia com o nosso irmão Dr. Fritz, né, gostava de andar 140 km por hora. Gostava de acelerar o carro até o máximo, né? Aonde fica ali essa, vamos dizer assim, isso me parece um pouco fora de consonância, né? Então, por isso que eu acho que a gente precisa pensar muito, né? Com os espíritos que nós estamos ali trabalhando e ver realmente com quem nós estamos contando. Porque é muito estranho, né? Você está violando as próprias leis humanas, né? Trafegando numa velocidade tão alta, né? Não seria, não seria de se esperar de um espírito muito elevado que ele te propôs fazer uma coisa que é contrária às próprias leis humanas e que estaria te colocando num risco de vida. Não sei, acho melhor analisar um pouco mais friamente. Bom, semana que vem faltam poucos slides, então eu vou fazer um trabalho em conjunto com o Marco Antônio. Eu vou terminar o capítulo 16 e, na sequência, eu já passo para o Marco Antônio e ele já abre e começa o capítulo 17, que é sobre passes. Esse é um capítulo muito interessante e acho que vai ser até legal para o Marco Antônio, porque é um capítulo longo e eu não sabia, eu achei que ele não iria conseguir fazer em 2. Quem sabe fazer em 2,5, ele consegue fazer melhor isso daí, tá? Então, são poucos, faltam só 6 slides praticamente, então eu vou gastar ali tipo 20 minutos no máximo, né? Para terminar o capítulo 16, são as últimas perguntas e inquirições importantes que o Hilário vai fazer a respeito ali da tela mediúnica, né? Desculpa, da tela, como é que é o nome que eles usam para isso daqui? É o condensador ectoplasmático que eles utilizam ali, e que Hilário vai fazer algumas colocações bem interessantes. E essas colocações vão estar no âmbito da escala espírita. A gente só vai conseguir compreender se a gente compreendeu a escala espírita. Nós estamos trabalhando ali com espíritos que não são isentos de cometerem erros. Por isso que a gente vai compreender a resposta que o Aulus vai dar. O preparo, né, todo foi exatamente para poder compreender isso. E também vai haver um outro deslumbre de uma possibilidade que é menos assim, digna, né, que ele também vai apresentar. Então, é um finalzinho de capítulo bem interessante. Eu vou gastar no máximo 15, 20 minutos. E depois vou passar para o Marco Antônio. Marco Antônio, você quer colocar alguma coisa para nós? Só uma coisa, no próximo capítulo, que é o 17 passa, a gente vai ver um pouquinho sobre isso do que a Mari estava falando, sobre o que o Francisco falou, de que se não tem espírito, se não é um trabalho fidedigno, por que cura? E às vezes não é nem, sem ser até médium curador, sem ser o médico que é anímico, né? E às vezes tem cura, a gente vai ver isso no passe. Tem explicação lá. Tem, verdade. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso lá também. Realmente, acho que 2 dias e meio, né, vai ser excelente para falar, porque tem bastante coisa para falar. Inclusive, é um dos trabalhos mais importantes, né? O trabalho de passe da Casa Espírita é um trabalho de importância assim, fundamental, né? As curas, principalmente o restabelecimento energético, é tanta coisa que envolve, gente, que realmente dá para a gente conversar um bom tempo a respeito disso. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Nós conversamos hoje bastante sobre planejamento reencarnatório. Volto a dizer, é algo já mais ou menos ventilado, já lá no livro Missionários da Luz, mas que, como Aulus aqui retorna, e como o próprio nosso irmão do livro de apoio, que é o Martins Peralva, também toca nesse assunto, eu achei importante trazer. E também relembrar o que pode acontecer de tudo dar errado, né? O caso do Otávio, lá do Missionários da Luz. Que volta a dizer, não sei como esses caras vão botar isso no filme. Deve ser algo muito interessante. Muito interessante. Edu, tem um pedido para você. Aquele trecho que você mencionou aí, sobre a questão dos papeizinhos sobre a mesa,
etc., que começa o trabalho ali, aonde que está, que página que está do livro, que livro que é mesmo? Desculpa, os papéis, ele está no próprio nos domínios da mediunidade. Nos domínios, né? Está no próprio nos domínios da mediunidade. Antes, um pouquinho, enquanto tá exatamente depois que o Aulus faz o comentário, de que o orador estava ali, abriu o evangelho, não foi um acaso, né? Ele explica, foi diretamente ali uma inspiração dada ao palestrante, para que ele abrisse naquele capítulo, né, que falava sobre paciência, né? E depois, logo na sequência, vem dizendo, olha, então agora eles levaram os papeizinhos com os nomes, os petitórios, e colocaram ali ao lado da Ambrosina, que foi pegando um por um e foi respondendo. Está no próprio livro, Nos Domínios da Mediunidade, logo nessa sequência. Tá, tudo bem, obrigado. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Bom, gente, eu acho que por hoje foi bem proveitoso. A gente falou do planejamento reencarnatório. Adorei aquela do acaso, né? O acaso não existe, né? O Aulus ali deu uma definição maravilhosa do acaso, né? Que é realmente lapidar. Quem poderia fazer para nós o encerramento? Vou fazer, Edu, para matar a saudade. Que bom. Foi bem de viagem? Maravilhosa. Acho que foi a melhor viagem da minha vida inteira. Foi lindo. Tem bastante coisa para contar para a gente no sábado. Até chegar mais cedo. No sábado eu te conto. Então, vamos lá, gente. Eu estava tentando achar a parte aqui que falava do papelzinho para avisar o Francisco, mas não consegui. Então, vamos lá. Agradecido, Senhor, pela oportunidade de hoje, com as bênçãos de Deus, nosso Criador. Agradecemos ao CETRELV por mais esta oportunidade, por mais este encontro de alegria e de estudo junto aos demais interessados, ampliando nossos caminhos para novos passos, novos atos, em aprimoramento aos nossos conhecimentos. Agradecemos aos dedicados orientadores pela dedicação e solicitamos que a paz seja e esteja em todas as criaturas, a cada semana de aprendizado, que a tolerância e a benevolência habite em cada um de nós. Abençoa, Senhor, não só nossos lares, mas também todos os lares deste planeta inteiro. Traga-nos paz, serenidade para este nosso adormecer. Até a semana que vem, se Deus nos permitir, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.